Fala pessoal, bom dia, professor Alexandre aqui, quarta-feira, 17 de novembro, 9, quase 25 da manhã. Opa, trocando umas figurinhas com os alunos aqui, né? Aquele bate-papo pré-aula já tradicional. E hoje a gente vai continuar então a nossa saga aí pelo cálculo 2, mais especificamente o estudo de máximos e mínimos de funções. Por enquanto, a duas variáveis, tá? A gente, nas aulas anteriores, determinou um critério para classificar os pontos críticos em conjuntos abertos, né? Se você tem um conjunto aberto do plano, tem um ponto que é um ponto crítico, aquele onde o gradiente da função é zero. A gente olhava para o determinante hessiano da matriz, né? A matriz 2×2 com as segundas derivadas da f, se ela for de classe C2. Esse determinante hessiano e o sinal da primeira entrada ajudam a gente a determinar se aquele ponto crítico é um ponto de máximo local, mínimo local ou um ponto de zero, tá? Depois a gente estudou o que eram conjuntos compactos. Resumidamente, são conjuntos que são limitados e fechados no ambiente. E a gente enunciou, não fizemos a demonstração, do teorema de Weierstrass, que garante que toda função contínua, definida num conjunto compacto, no R2, no R3, no Rn em geral, tomando valores na reta, assume sempre o valor máximo e o valor mínimo. Ou seja, existem pontos no domínio onde num deles o valor da função é maior ou igual que o valor da função em todos os outros pontos, e no outro o valor da função é menor ou igual que o valor da função em todos os outros pontos, ou seja, máximos e mínimos globais da função, né? Então, vamos fazer um exemplo concreto disso, tá? Retomar o exemplo, vamos mudar um pouquinho a função e o conjunto, mas a ideia é essencialmente a mesma, né? Não vou retomar o exemplo que a gente tinha na aula passada, então vamos pegar a função f de x, y, uma função linear, tá? 2x mais y, definida no conjunto A do plano, que é formado pelos pontos do R2 que satisfazem simultaneamente as seguintes equações, né? X mais y menor ou igual que 4, 3x mais y menor ou igual que 6, e primeiro quadrante, tá? Então x maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0. Então eu tenho uma função linear de R2 em R, definida sobre um conjunto que a gente vai ver que é um conjunto compacto. Vamos tentar desenhar ele aqui. E, portanto, ela vai ter pontos de máximo e mínimo, e a pergunta natural é: onde estão esses pontos, né? Então a gente tem aqui os eixos, eu tenho essas inequações aqui, x mais y menor ou igual que 4 é a mesma coisa que y menor ou igual que 4 menos x, ou seja, eu desenho a reta y igual a 4 menos x, que é a reta de coeficiente angular menos 1, que passa pelos pontos 0, 4 e 4, 0. Tá? Então, em princípio, talvez fosse bom usar algumas cores aqui, né? Deixa eu fazer isso melhor. Aqui tenho essa reta que corresponde a essa equação. A reta é 3x mais y igual a 6. É uma reta aqui também de coeficiente angular menos 3, portanto mais vertical, né? Quando x é 0, o y vai valer 6. Então, vê que ela vem aqui de cima. E quando o y é 0, o x é 2, né? É uma reta um pouquinho mais inclinada assim, tá? Então, a região que a gente está procurando é a região que simultaneamente está abaixo das duas retas, tá bom? Tem que estar abaixo das duas retas e no primeiro quadrante. Então, vou pintar ela de uma vez só. É essa região aqui. Tá certo? Esse aqui é meu conjunto A.
é fácil de ver que o conjunto A é compacto, tá bom? Então f é uma função contínua, na verdade derivável e tudo mais, né, de classe sem infinito até, é contínua e A é compacto. Então o que o teorema de Weierstrass me garante? Você tem uma função contínua definida num conjunto compacto, f assume máximos e mínimos, né, globais, tá bom? Assume valor máximo e valor mínimo. Então legal. Então eu sei que tem, e a pergunta natural, ainda mais para você que vai usar o cálculo como uma ferramenta e um instrumento prático, é quem são esses pontos de máximo e mínimo, né? Aqui é importante enfatizar que esse exemplo é um protótipo de uma coisa que aparece muito em situações concretas, né, de você tentar achar pontos de ótimo, máximo ou mínimo de uma função linear, onde x e y não precisa ser linear, pode ser afim, tá? Onde x e y aparecem só como polinômios de grau no máximo 1, e as restrições sobre o domínio são inequações que também são inequações lineares, vamos assim dizer, e você entende o que eu quero dizer, né? X mais y menor ou igual que 4, não tem nada elevado ao quadrado, seno, cosseno aqui, tá bom? São inequações onde, se eu trocar o menor igual e o maior igual por igual, eu vou ter uma equação linear, tá bom? Então, eu vou ter uma região que é sempre delimitada. Se eu estou pegando inequações lineares no plano, eu vou ter uma região que vai ser sempre delimitada por retas, e estou procurando pontos de máximo e mínimo de uma função linear dentro dessa região. O que a gente vai fazer agora é uma coisa que vai funcionar sempre e é muito interessante para situações práticas, né? Por exemplo, suponha que você tem uma fábrica que fabrica 2 modelos de um dado produto, e o modelo 1 você vende por 2 unidades monetárias e o modelo 2 você vende por 1 unidade monetária. Então, qual é a tua receita ao vender x unidades do modelo 1 e y unidades do modelo 2? Tá, 2x mais y, tá certo? E aí, então você tem uma fábrica, a tua receita na base desses 2 modelos é 2x mais y, e a pergunta natural é, bom, quanto que eu fabrico do x e quanto que eu fabrico do y para ter a maior receita possível, ou seja, qual é o máximo dessa função? Sem restrição nenhuma, é óbvio que fala, bom, fabrica o máximo infinito de cada um, né? Se você quiser pensar assim, que você vai ter receita infinita e aí é sucesso. Tá. A gente sabe que isso não acontece, existem restrições. Quais são as restrições que aparecem no mundo real? Bom, primeiro, a quantidade do produto 1 e a quantidade do produto 2 tem que ser positivas, né? Você só fabrica, né? Uma fábrica que destrói, ou, né? X igual a menos 3 aqui quer dizer que você está destruindo 3 unidades do modelo 1, não faz sentido. Então, x e y maiores ou iguais que 0 é sempre uma restrição prática interessante e natural. E vamos supor, por exemplo, que quer dizer x mais y menor ou igual que 4? Quer dizer que a capacidade de produção da tua fábrica não pode ser maior do que 4 unidades, né? Então, por exemplo, pode ser milhares, sei lá, você tem modelos de tênis, dois modelos de tênis, e você não consegue fabricar mais do que 4.000 pares por mês. Pode pensar que é 4.000 unidades aqui, né? Então, a tua produção total está limitada a 4 unidades, e essa, por exemplo, alguma outra restrição aqui que vem de alguma situação que se fala, não é vantajoso fabricar de algum outro jeito, alguma restrição que se impõe da natureza do teu problema. Então, quanto que eu fabrico do modelo 1 e quanto que eu fabrico do modelo 2 para ter a receita máxima, sabendo que eu preciso fabricar alguma coisa, pelo menos alguma quantidade de pelo menos um dos modelos, e tenho essas duas restrições aqui. Então, isso em geral gera um domínio que é um domínio compacto, e eu tenho uma função que, se for linear, é muito mais do que contínua, é de classe infinito, tá? Então, o problema tem solução, e a gente vai ver que a solução
tem uma característica muito especial nesse caso, né? Então, o que eu posso fazer? Como é que eu procuro candidatos de máximo ou mínimo? A gente sabe que se um conjunto é um conjunto aberto, o conjunto de pontos, ou um ponto que é um ponto de máximo ou de mínimo local, e portanto candidato a ser global, tem que satisfazer o gradiente igual a zero, né? Então, se tiver algum ponto crítico no interior, o gradiente da função nesse ponto crítico tem que ser zero, certo? Essa é uma primeira coisa. E os candidatos a ponto de máximo e mínimo na fronteira desse conjunto, né? Ou seja, na reunião das retas que delimitam o teu conjunto A, por exemplo, o segmento aqui no eixo X do 0 até o x igual a 2, esse trechinho da reta laranja, esse outro trechinho da reta rosa, e o eixo Y aqui, que no caso o Y vai de 0 até 4, né? Então eu vou ter que olhar nesses 4 segmentos e no interior. Esse é um jeito de pensar. Um outro jeito mais geométrico é o seguinte: quem que é o gradiente da função? O gradiente da função f em qualquer ponto xy, nesse caso é o vetor 2, 1, né? Deriva em x, deriva em y. E aí você percebe isso, né? Que uma função linear ela sempre vai ter o gradiente constante. E, portanto, se não for uma função constante, esse gradiente aqui tipicamente não vai ser zero, né? Então eu vou ter um vetor gradiente que em todos os pontos é o vetor 2, 1. Ou seja, ele é um vetorzinho mais horizontal, né? Não tão horizontal assim, mas é um vetor nessa direção aqui, né? E o que a gente sabe do que vimos anteriormente com a regra da cadeia e derivadas direcionais? A gente sabe que a derivada direcional máxima é dada na direção do gradiente, ou seja, em qualquer ponto, se eu quiser que a função aumente o máximo possível, eu vou ter que andar na direção do gradiente, e se eu quiser que a função diminua o máximo possível, eu vou andar no sentido oposto ao do gradiente, né? De outra maneira ainda, se você quiser pensar, as curvas de nível da tua função f são sempre perpendiculares a esse gradiente. Deixa eu pegar um outro cara aqui, né? Então, por exemplo, se eu pego esse ponto, a curva de nível que passa por esse ponto é a curva que é ortogonal a esse gradiente aqui. E aí o que a gente sabe? Como o gradiente é constante, as curvas de nível aqui, se eu igualo a constante, eu obtenho que são retas, né? Então, a função f, ela cresce o máximo que puder na direção do gradiente, e aí conforme eu vou aumentando o nível, né? Essa aqui é minha f a menos 1 de c. Aonde que vai ser o ponto máximo? Por exemplo, todos em cima dessa reta restrita aqui ao conjunto A, nesse segmento, todos os pontos da função valem c, tá certo? Aí se eu aumento um pouquinho o nível vai crescendo na direção do gradiente, eu vou pegar uma outra reta que é paralela a essa original, e vou tendo retas paralelas com valores da função iguais a essa constante cada vez maior quando eu ando na direção do gradiente. Tá claro até aqui? Então qual que vai ser o valor máximo da função? O ponto de máximo vai ser o ponto onde eu pegar a última curva de nível que ainda intercepta essa função, né? Parece pelo desenho que é esse cara aqui, né? Não sei se eu fiz os desenhos certamente o desenho não está muito bom porque a reta laranja e a verde estão parecendo paralelas aqui e elas não são, né? O vetor normal, a reta verde é o vetor 2, 1, e o vetor normal, a reta laranja, é o vetor 3, 1. Então elas estão com a mesma inclinação aqui, não devia ser assim, né? Então precisaria acertar um pouco isso, é porque o gradiente não está na escala certa, mas deu para entender a ideia? Eu vou pegando curvas de nível e vou subindo de nível, e vou tendo retas paralelas a essa reta verde que eu desenhei, que o gradiente é constante, e aí o maior valor da função vai ser atingido no ponto onde eu tiver a curva de maior nível que ainda corta o conjunto A. Faz sentido isso? E se eu quiser o valor mínimo, o que eu vou fazer? Eu vou andar na direção oposta ao gradiente, eu vou diminuindo de nível e vou vendo qual é
o último nível que ainda corta a função. Isso parece ser o ponto 00 aqui, e de fato é, né? Deu para entender o conceito? Então, esse cara... sumiu. Cadê meu cursor? Tá aqui. Então, esse cara dá a direção de crescimento máximo. Então, é na direção dele que eu vou andar para achar o ponto de máximo ou mínimo. Tudo bem até aqui? Dá um ok no chat para a gente avançar. Vamos tentar fazer as contas então, né? Beleza. Tá joia, Ricardo, obrigado. E aí o espírito é esse, né? Quer dizer, a gente sabe que se você tem da teoria anterior x0, y0 máximo ou mínimo local no interior de A, o que é o interior de A, né? Eu vou dizer. O interior de A é o maior conjunto aberto que está dentro de A. Então, quem que é o maior conjunto aberto dentro do conjunto A aqui? É exatamente esse mesmo, definido por essas mesmas equações, trocando o menor igual e o maior igual, todos pelo menor e maior estrito, respectivamente, né? Então, o interior de A aqui é o conjunto dos pontos no R2, tais que, eu vou botar assim mais verticalzinho, x maior que 0, y maior que 0, x mais y menor do que 4 e 3x mais y menor do que 6, tá bom? Então é o conjunto tirando as retas que definem, que delimitam ele, tá bom? O Iago, acho que posso falar o nome, né? O Iago faz uma pergunta, diz que ficou meio abstrato isso, essa coisa de subir e descer a curva de nível. Pensa assim, quem é a curva de nível 0 dessa função, né? Quem que é o f a menos 1 de 0? É o conjunto dos pontos onde aquela função vale 0, ou seja, 2x mais y igual a 0, y é igual a menos 2x. Dá uma reta que passa pela origem aqui. Opa! Dá essa reta aqui, né? Então, em cima desse ponto, que toca o conjunto A bem na origem, todos os pontos dessa reta valem 0. O único ponto dessa reta, da curva de nível 0 da função f, que está dentro do conjunto A, é a origem. Esse ponto aqui é o ponto de menor valor, né? Se você pegar f a menos 1 de c com c menor do que 0, você vai ter retas que estão aqui para trás, tá certo? Nenhum desses pontos, em todos esses pontos a função vale esse valor c, porque é a curva de nível, que é um número negativo, mas nenhum desses pontos pertence ao conjunto A. Então eles estão fora da jogada. Eu quero procurar o valor máximo da função dentro desse conjunto aqui. Então, esse cara, se eu intercepto com o conjunto A, isso aqui dá vazio. Então não me interessa. C igual a 0, então f a menos 1 de 0. O único ponto que está dentro do conjunto A é a origem. Tá bom? Se eu pego um C positivo, eu vou ter 2x mais y igual a c. Para cada valor de c que eu pegar, isso vai me dar uma reta diferente, né? Por exemplo, eu ponho c igual a 1, eu vou ter a reta 2x mais y igual a 1. Dá, por exemplo, essa reta verde aqui, talvez, né? É a reta que passa... Bom, já vemos que não é, né? Quando ela é uma reta que está mais para cá. Quando o x for 0, o y vale 1, então eu vou pegar uma reta paralela a essas que passa pelo ponto 0, 1. Em cima de todos esses pontos aqui, a função vale 1, porque é a curva de nível 1. O gradiente está apontando para lá. Então, se eu andar na direção do gradiente, a função vai aumentar. Dá para eu andar na direção do gradiente e eu ainda estou dentro do conjunto A? Dá. Então, eu pego andar, é pegar um nível maior, eu vou ter uma reta paralela à reta original, com pontos ainda dentro do conjunto A. Ou seja,
todos os pontos dessa reta têm valores maiores que o valor anterior. Então estou nessa reta, ou seja, tem pontos dentro do meu conjunto onde a função vale esse novo valor. Estou ali, beleza. Dá para andar um pouquinho mais na direção do gradiente e ainda ficar dentro do conjunto? Dá. Então eu vou ter pontos onde o valor da função vai ser maior ainda dentro do conjunto A. Então esses caras são melhores que os anteriores, portanto os anteriores não eram o máximo. Eu vou fazendo isso e vou andando na direção do gradiente por curvas de nível da função até chegar na fronteira final, assim, né? Bem, da verdade é isso que acontece mesmo, até chegar no ponto onde eu estou numa curva de nível da f que corta o meu conjunto A e que eu não consiga andar mais na direção do gradiente tendo pontos da nova curva de nível ainda dentro do conjunto A, ou seja, eu estou pegando a curva de nível que tem o maior nível possível ainda dentro do conjunto A. Ou seja, eu vou subindo esses níveis, né? Isso vai dizer que eu vou pegar retas paralelas a essa reta verde, perpendiculares, portanto, ao vetor gradiente, andando na direção do gradiente, e vou pegar a última delas que ainda corta o conjunto A. Eu vou ter o maior nível que contém pontos ainda dentro do conjunto A. Esses pontos, ou seja, o ponto de interseção dessas curvas de nível da f com o teu conjunto A, vão ser os pontos de máximo. E andando para trás, com aquelas retinhas brancas que eu fiz, a mesma coisa, você vai obter o ponto de mínimo. Tá? Então essa é a intuição geométrica por trás da coisa. Deixa eu dar uma limpada na figura aqui, um monte de Ctrl Z, com parcimônia para não apagar coisa demais. Ah, tá bom. Aqui 6 fecha chaves, tá bom? Então o que a gente sabe da teoria, né? O interior de um conjunto é isso aqui. Daqui a pouco eu dou a definição precisa do que é interior, fronteira e tudo mais, né? Então, legal. A gente tem isso e a gente sabe que todo ponto de máximo ou mínimo no interior, que aqui obviamente é um conjunto aberto, a gente sabe que o gradiente da f num ponto de máximo ou mínimo local tem que ser nulo, né? Só que o que a gente sabe? Quando que o gradiente da função dá zero? Nunca, né? Ele é o vetor constante igual a 2, 1. Então a gente sabe que não existem pontos no interior onde o gradiente é zero. Portanto, não há pontos que são candidatos a máximo ou mínimo no interior, né? Então, f não tem máximo ou mínimo, sequer local, quanto mais global, né? No interior de A. Tá bom? Então, como o gradiente é diferente de zero em todos os pontos, deixa eu escrever isso melhor, né? Então, se é máximo ou mínimo, o gradiente tem que ser zero. Então, a gente conclui isso, pois o gradiente da f em qualquer ponto, em particular nos pontos do interior, é o vetor 2, 1, que é diferente do vetor nulo. Então, ótimo. Eu já sei que o ponto de máximo ou mínimo da minha função f não está no interior. Então ele vai estar na borda. Porque eu sei que tem, né? Tem máximo e mínimo. Então vai ter um ponto xy0 onde o valor é o maior possível. E eu já sei que ele não está no interior. Então onde que pode estar? Na fronteira. O máximo e o mínimo, né? Está na fronteira de A. E o que é a fronteira de A? É sempre o fecho do conjunto, como ele é compacto, o fecho é ele mesmo, menos o interior. Eu vou deixar isso bem preciso daqui a pouco, tá? Nesse caso aqui, quem que é a fronteira do conjunto A? Eu vou fazer o desenho, é a reunião daquela reta vertical com aquela reta horizontal, e já vou dizer quem são os intervalos de variação. Aquele trechinho de reta laranja, rosa e o trechinho da reta mais vertical laranja ali, né? Em termos de equações, o que a gente tem? Esse cara aqui
essa reta vertical é o conjunto dos pontos 0, y. A gente vê, né, esse ponto aqui é o ponto 0,4, né? Ele pertence à reta rosa, faz x igual a 0 ali, você vai ter y igual a 4. Então, o y varia de 0 até 4, reunido com a reta horizontal. Quem que é a reta horizontal? É o eixo x, então vai ser o conjunto dos pontos da forma x,0, com x variando entre 0 e o ponto de interseção da reta rosa, né? Quando y for 0, o x é 2. Tá bom? E vai ter aquele trechinho da reta cor-de-rosa. Quem que é o trechinho da reta cor-de-rosa? Ela tem uma equação, né? É o conjunto dos pontos x, y, né? Se você xy tal que x mais y é igual a 4, né? Então eu posso parametrizar isso como um gráfico, né? Eu posso escrever t,4 menos t, x mais y é igual a 4, e vou ver qual é o intervalo de variação do t. Tudo bem? Estou parametrizando esse trechinho, esse segmento aqui cor-de-rosa, que vai valer, o t vai de 0 até quanto? Até o ponto onde as duas retas se interceptam. Então eu tenho que descobrir quando que x mais y é igual a 4 e 3x mais y é igual a 6, né? Multiplica a de cima por menos 1 e soma, você vai ter 2x igual a 2, então x é igual a 1. E se o x é igual a 1, o y é 3, né? Então t vai entre 0 e 1. Isso parametriza esse segmento cor-de-rosa, tá ok até aqui? E, finalmente, a gente tem o segmento laranja, que vai poder ser parametrizado também via a equação da reta que a gente tem ali, né? O y é 6 menos 3x, então eu posso escrever isso como sendo t, 6 menos 3t. E aqui eu vou pegar o t variando de 1 até, né, quando o t for igual a 1, eu estou exatamente no ponto 1, 3. E vou até aqui, que é o valor de t que faz o y ser 0, que é 2. Tá bom? Então, o que a gente vê nesse caso? A gente vê que a tua fronteira é composta por retas, e eu vou tentar descobrir quem é o ponto de máximo e mínimo em cada uma dessas retas que compõem a fronteira do conjunto e aí comparar valores, né? Então eu tenho aqui uma parametrização, eu até podia trocar aqui para 0t, né? Vamos deixar tudo em termos da variável t. Quer deixar x? Pode, tá? Só para deixar uma coisa mais uniforme. E aí então eu tenho parametrizações para cada um dos trechos, né? Eu vou olhar para f em cima do primeiro trecho. Isso aqui é uma função do cálculo 1, né? Quanto que é f de 0t? Substitui x igual a 0, y igual a t. T para t indo de 0 até 4. Legal. Você sabe achar os pontos de máximo e mínimo dessa função no intervalo 0, 4? É uma função a uma variável contínua definida no intervalo fechado. Cálculo 1. Função contínua definida no intervalo fechado, ilimitado, tem máximo e mínimo, teorema de Weierstrass, né? Como é que eu acho os máximos e mínimos de uma função derivável como essa, definida no intervalo fechado? Derivável no interior e contínua no fecho. Procura os candidatos ao máximo e mínimo no interior, primeira derivada igual a 0, a derivada aqui vai ser 1, é sempre diferente de 0, não tem, então os pontos de máximo e mínimo estão na fronteira, ou seja, eu vou olhar t igual a 0 e t igual a 4. Tá claro essa passagem? F de 0, 0 vale 0, f de 0, 4 vale 4. Tá? Então, os meus candidatos a máximo e mínimo só em cima dessa primeira reta vertical aqui são os extremos do segmento de reta. Sem surpresa nenhuma, na verdade, nisso aqui, né? Você tem uma reta cujo coeficiente angular é não nulo, os pontos de máximo, e essa reta está definida no intervalo fechado,
A função tem como gráfico uma reta sobre o intervalo fechado, os pontos de máximo e mínimo vão estar nos extremos, sempre. Né? E a derivada no interior é sempre diferente de zero e é constante. No segundo trecho a gente vai ter o f de t, 0. Quando eu faço x igual a t e y igual a 0, eu vou ter 2t. E aí teremos aqui o t variando de 0 a 2. Legal. De novo, quanto que é a derivada da função 2t? É 2, que nunca é zero, e portanto eu sei que os pontos de máximo e mínimo dessa função de uma variável nesse intervalo fechado não estão no interior, estão nos extremos. Vou ter que olhar. Então eu vou pegar f de 0, 0, t igual a 0 vale isso, f de 2, 0, a função vale 4. Legal. Quais são as outras condições, as outras componentes da fronteira? Tem aquele trechinho cor-de-rosa, então eu vou olhar para f em cima da reta t4 menos t, e aí eu troco, vou ficar com 2t mais 4 menos t, isso me dá t mais 4. E aqui o t varia no intervalo 0 a 1. Tá bom? De novo, quanto que é a derivada disso aqui? A derivada é 1, máximo e mínimo na fronteira, nos extremos do intervalo. Então, vou olhar para quando t for 0, eu vou ter o ponto f de 0, 4, onde a função vale 4. E quando t for 1, eu vou estar no ponto 1, 3, onde a função vai valer t igual a 1, ela vale 5. Tudo bem? Então, por enquanto, esse cara aqui é o campeão dos campeões, né? Aqui. Bom, não dá para falar de futebol por esses dias, né? Deixa quieto. No outro trecho, no trechinho laranja, a gente vai ter que a reta é parametrizada por t 6 menos 3t. Então eu vou ter f de t 6 menos 3t. Troco o x por t e o y pelo que está ali, né? Vai ficar 2t mais 6 menos 3t. Isso vai me dar 6 menos t. E o t variando entre 1 e 2 aqui, desculpa. E de novo, derivada disso aqui é menos 1. Os pontos de máximo e mínimo em cima desse segmento de reta estão na fronteira. Então eu vou pôr t igual a 1 e t igual a 2. Quando t for igual a 1, eu vou ter o ponto 1, 3, que eu já tinha antes. E quando t for igual a 2, eu vou dar uma roubadinha aqui, né? Isso aqui dá para subir um pouco. Quando t for igual a 2, a gente vai ter exatamente o ponto 2, 0. E no ponto 2, 0 essa função vale 4. Então, eu tenho todos os candidatos a máximo e mínimo. Já vi que no interior do conjunto não tem ninguém. No interior dos segmentos que delimitam o conjunto não tem ninguém. Então, quem são os candidatos a máximo e mínimo? São exatamente os vértices dessa região poligonal aqui, né? Deixa eu tentar achar uma cor que dê algum destaque. Eu já usei todas as cores que aparecem bastante aqui. Vou fazer de azul de novo, né? Então, os meus candidatos a máximo e mínimo são exatamente esses pontos aqui, ó. Esses 4. São os vértices do polígono delimitado pelas equações. Porque eu sei que no interior não tem ninguém. No interior dos segmentos que define também não tem ninguém, porque as derivadas dessas funções são todas não nulas no interior. E, portanto, os pontos de máximo e mínimo estão exatamente nos vértices. Quem são então os pontos de máximo e mínimo? Olhe para a lista. Os valores que a função atinge são 0, 4 e 5. Né? Então eu tenho que 0, 0, a conclusão aqui, né? A origem é mínimo global. I é onde a função vale 0, né? O único ponto onde a função vale 0. E 1, 3 é o máximo de f em A. Tá bom?
Essa é a conclusão desse exercício. Quem são os pontos de máximo e mínimo? Se eu tenho lá a fábrica que fabrica 2 modelos com essas restrições, quanto que eu tenho que fabricar? Se eu quiser ter a maior receita possível, dadas essas restrições, eu fabrico uma unidade do produto 1 e 3 unidades do produto 2 para ter o maior valor possível para a função. Gostou? Claro que gostou, então para quem está vendo o vídeo no YouTube, é a hora de clicar no like, no botão do like do vídeo, apertar o sininho para se inscrever e receber notificações desses vídeos maravilhosos, onde você vai aprender bastante coisa interessante, e fazer os comentários no espaço pertinente aí. Já está feita a propaganda, o merchan, o jabá do canal, e agora a gente continua com a matéria, tá bom? Ficou claro como é que a coisa funciona? E veja que essa situação é uma situação que é muito frequente, e a gente tira desse exemplo aqui, desse avatar, desse protótipo do problema, uma lição muito importante. Toda vez que eu tiver uma função que é linear, e aqui pode ser com várias variáveis, tá? Linear, com restrições dadas por inequações lineares, os candidatos a máximo e mínimo vão sempre ser os vértices da região delimitada, tá? Por quê? Porque o gradiente da função nunca é zero, e portanto você não vai ter pontos críticos no interior. Nas faces, o que você vai ter, quando eu pego uma equação dessas, mesmo que tenha várias variáveis e substituo, isolo uma das variáveis e substitui aqui, eu vou ter uma nova função linear com uma variável a menos do que a original. O gradiente de novo não vai ser zero, então não vai ter ponto de máximo e mínimo no interior dessa face. Então vai estar na fronteira da face. Se você pensar em 3 variáveis, você está com um sólido delimitado por planos. Aí eu tenho que os pontos do interior dessas faces não são pontos críticos, portanto não podem ser máximo ou mínimo. Aí eu vou ter então a interseção de 2 faces, vai dar um segmento. Quando eu fizer a interseção desses 2 planos, eu vou ter uma reta. Em cima dessa reta eu vou jogar aqui, vou ter uma função linear em uma variável, que também não vai ter pontos de máximo e mínimo no interior. Então onde que vão estar os pontos de máximo e mínimo? Vão estar na fronteira dessas faces, que são exatamente os vértices, né? Então quando eu tenho uma função linear a n variáveis com restrições dadas por inequações também lineares, nessas n variáveis, os pontos de máximo e mínimo forçosamente são os vértices dessa região. Tá? E aí a gente tem então um problema que já virou mais simples, né? Dada uma coleção de inequações, como que eu determino o vértice da região determinada por essas inequações? Determine todos os vértices. Uma vez que eu tenho a lista de vértices, o que eu faço? Eu calculo a função em cada um deles, vai ser um número finito, e vejo quem é o maior e o menor valor da função. Foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Determinamos os vértices do polígono, que são 00, 20, 13 e 04, e calculamos o valor da função em cada um deles. Obtivemos os candidatos a máximo e mínimo e descobri quem era o mínimo e o máximo da função. Tá? Parece simples, mas dada uma coleção de equações ou inequações, assim, determinar os vértices é um problema de computação, né? Você tem um algoritmo para fazer isso, mas esse algoritmo é um algoritmo que é muito lento, tá? E aí é um problema interessante da computação tentar obter algoritmos eficientes para determinar vértices de uma região dada por equações lineares. Por quê? Porque isso serve para determinar máximos e mínimos de funções lineares em regiões desse tipo. Ou seja, resolve problemas práticos, porém o custo computacional disso é muito grande, né? Se você tiver um problema com 10.000 variáveis e 5.000 restrições, você tem um sistemão gigante para resolver, não é um sisteminha desse tipo aqui 2x2 igual a gente fez, né? Tá bom? E computacionalmente isso é muito lento. Então deixa eu só colocar esses nomes direitinho para vocês. Interior, fecho, fronteira, o que são essas coisas, para a gente passar a resolver problemas que são de natureza não linear aqui, né? Eu vou ter uma função f que não necessariamente é linear
e vou ter um conjunto que é dado por inequações onde as funções que delimitam esses caras não são mais lineares. Aí, essa teoria que a gente fez de dizer que o máximo está sempre na fronteira deixa de ser verdade, porque se eu tenho uma função não linear, o gradiente pode se anular em alguns pontos no interior da fronteira, no interior do conjunto, desculpa, e esses caras naturalmente passam a ser pontos de máximo, candidatos a pontos de máximo e mínimo da função. Então vamos estabelecer essas nomenclaturas e seguir em frente, né? Ficou clara a ideia? E aí eu vou repetir essa estratégia do gradiente e curvas de nível no problema não linear também, para quem já assistiu a pré-aula viu que eu fiz isso lá, né? Então, um pouco mais de nomenclatura, né? Então, se eu tenho um conjunto A no Rn, tá? Aqui o n é 2 ou 3 para gente. O que é o interior de A? O interior de A é o maior conjunto aberto contido em A. Tá? Então, o interior de um conjunto é sempre um conjunto aberto. E aí você pode pensar, por exemplo, se eu te dou uma bola fechada, o que é o interior da bola fechada? É exatamente a bola aberta com o mesmo raio. Por quê? Porque esse conjunto é aberto, está dentro desse aqui, e se eu pegar um conjunto aberto que contém esse, ele vai passar aqui fora e não vai estar mais inteiramente contido dentro de A. Então, o interior é o maior conjunto aberto contido em A. É o que a gente chama assim de interior de A. Então, quando eu tenho um conjunto compacto que tem interior, o que eu vou fazer? Quando eu estiver procurando pontos de máximo e mínimo, eu vou procurar candidatos a máximo e mínimo no interior do conjunto, igual a gente fazia no cálculo 1, são os pontos onde a derivada é zero, aqui os pontos onde o gradiente é zero, e vou ter que olhar na casca do conjunto, a bem dizer assim, e vou formalizar o que é isso, né? A gente tem o fecho de A. O que é o fecho de A? É o menor, aqui se você para pensar um pouquinho por que é o menor e aqui o maior, vai ficar claro. É o menor conjunto fechado que contém A. Ou seja, o interior eu venho por dentro. O conjunto vazio sempre é um conjunto aberto. Então ele está contido em A. E aí eu pego esse conjunto vazio e começo a incluir elementos nesse conjunto. Ele vai aumentando, aumentando. Eu vou fazendo isso de maneira que o conjunto seja aberto e ainda fique dentro de A. A hora que eu chegar no limite, de alguma maneira dá para a gente precisar isso, mas não é a ideia aqui nesse curso, eu vou ter o maior conjunto aberto que está contido em A. Falar no menor conjunto aberto contido é bobagem, porque o menor conjunto aberto dentro de qualquer coisa é sempre o vazio, né? Então, se eu trocasse aqui a palavra maior por menor, o interior de qualquer conjunto sempre seria o vazio, não faz sentido. Aqui é a mesma coisa, eu pego um conjunto qualquer, não precisa ser aberto nem fechado, eu pego um conjunto fechado que o contém e vou diminuindo esse conjunto até obter o menor conjunto fechado que ainda contém todos os elementos do original, né? Esse aqui continha o A, se eu pegar um conjunto fechado um pouquinho menor, ele não contém o conjunto A. Então, interior, eu venho do vazio e vou crescendo até ocupar o máximo possível dentro de A com um conjunto aberto. E o fecho, o que eu faço? Eu sei que, por exemplo, o R2 inteiro é fechado. Então eu tenho o R2 que é fechado, ele contém o conjunto A porque o A está dentro do R2. Beleza. Aí eu pego esse conjunto e vou diminuindo, vou pegando conjuntos fechados cada vez menores, um dentro do outro.
todos eles contêm o conjunto A. A hora que eu chegar no menor possível que contém o conjunto A, eu paro, esse é o fecho do conjunto A, tá bom? E aí o que é a fronteira de um conjunto? É natural pensar agora, né? O que é a fronteira do Brasil, por exemplo? Você pega um conjunto fechado que contém o Brasil, que é o fecho dele, o menor fechado, pega o interior do Brasil, aí é claro que o fecho contém A, o interior está contido em A, então o interior está sempre contido dentro do fecho, e eu tiro um do outro. Então eu pego o fecho, tiro o interior, o que sobra é a fronteira, né? Então a gente define a fronteira de A como sendo o fecho menos o interior de A. Então esse cara aqui é a fronteira. Tá bom? E usando essa nomenclatura eu já vou fazer a coisa num exemplo não linear, né? Assim, é claro que em situações gerais esses interiores e fechos e fronteiras podem ser conjuntos muito complicados. No escopo desse curso, tipicamente essas fronteiras vão ser coisas muito bonitinhas e muito simples, né? Um exemplo não linear. Tá bom? Então eu vou pegar f de xy como sendo x vezes y, o produto das coordenadas do ponto. Eu vou pegar como conjunto A o conjunto dos pontos x, y no plano, tais que x2 mais y2 é menor ou igual que 1. Tá bom? Então vamos lá. Pergunta, aí você responde no chat ou abre o microfone e fala, tudo bem? O conjunto A é compacto? A função f é uma função contínua? Joga ali no chat para mim. Sim, né? Perfeito. Não deu nem tempo de eu fazer a nova propaganda para você clicar no like e assinar o canal e fazer comentários e tudo mais. Mas é isso aí, né? A função f é contínua. No compacto A. Então, pelo teorema de Weierstrass, f assume máximo e mínimo. Muito bem. Em A. E a pergunta natural é: quais são os pontos onde ela assume esse valor máximo e mínimo e qual é esse valor máximo e mínimo? Então o que a gente faz? Eu tenho um conjunto A, que é um conjunto que tem interior, né? Então aqui a gente tem o interior de A, quem é? Qual é o maior conjunto aberto que está dentro desse círculo unitário, né? Vamos fazer um desenho. Eu tenho o círculo unitário e tenho, vou colocar os eixos aqui, esse aqui não, né? Mais ou menos aqui na metade, isso. Então tá bom, esse é meu conjunto A. O conjunto A é a circunferência junto com o interior, né? Então quem que é o interior de A? Qual é o maior conjunto aberto que fica dentro do disco fechado de raio 1? É o disco aberto de raio 1, né? Então, o interior de A... A Polly tá brava aí. Alguma coisa. Então, o interior de A é o conjunto dos pontos no plano, exatamente aqueles tais que x2 mais y2 é menor do que 1. Tá bom? Quem que é a fronteira de A? Bom, o próprio conjunto A, por ser compacto, é um fechado, então seu fecho é ele próprio. E aí a fronteira de A, então, vai ser o fecho, que é o conjunto A menos o interior. Então, se eu tiro o miolo, sobra o quê? A borda dessa pizza aí, né? Então, é exatamente o conjunto dos pontos xy em R2, tais que x2 mais y2 é exatamente igual a 1.
Muito bem. Então, na hora de procurar candidatos a máximo e mínimo da minha função f, o que a gente precisa é procurar candidatos a máximo e mínimo no interior, procurar candidatos a máximo e mínimo na fronteira e comparar os valores. Então vamos lá. Candidatos a ponto de máximo e mínimo no interior. Tá? Então, no interior de A, como é que eu acho ponto de máximo e mínimo no interior de um conjunto? O interior é sempre um aberto. Então, candidato a ponto de máximo e mínimo no interior são aqueles pontos onde o gradiente é zero. Quem que é o gradiente da f? Deriva em relação a x da y, deriva em relação a y da x. Então, esse cara aqui dá zero, sei somente C. O ponto é exatamente, trocou as coordenadas, né? Mas é a origem, tá bom? Então, o único candidato a ponto crítico no interior é a origem, e nesse ponto a função vale zero. Guarda esse valor por um momento, ele pode ser um candidato a máximo ou mínimo. Se você pensar meio segundo, você já vai ver que não, né? Porque a gente já estudou esse exemplo, a gente sabe que esse ponto é um ponto de Sela. Se ele é um ponto de Sela, ele não pode ser nem máximo local, nem mínimo local. Se não é nem local, quanto mais global, né? Então, achei esse cara, já sei que ele não vai prestar, mas a gente guarda ele aí, tá? Você não precisa ficar fazendo análise. Isso é uma coisa que todo mundo vai fazer na prova, vai fazer à toa, vai perder tempo fazendo conta e em alguns casos você faz até essa conta e tira conclusões erradas, né? O cara começa a olhar o hessiano em ponto da fronteira. Não dá certo, porque o critério para esse ano é só em conjuntos abertos. Então eu poderia aplicar o critério do hessiano aqui, mas é inútil, tá? Concluir que é um máximo local. E daí eu vou ter que comparar com o valor da borda. O valor da borda pode ser maior, então ele é um máximo local que não é global, não interessa. Nessa situação onde eu estou num conjunto compacto, eu vou coletando os candidatos ao máximo e mínimo, calculo o valor em cada um deles e vejo o que acontece, tá bom? Então beleza, vamos ver a fronteira, né? Na fronteira de A, a gente tem dois jeitos aqui, né? Vou fazer isso de duas maneiras. Uma algébrica, que nem sempre dá certo, e a geométrica, que vai me dar um critério analítico, algébrico, se você quiser, que sempre dá certo. Então, como sempre, geometria superando tudo, né? A geometria contém todas as outras áreas da matemática, isso é fácil de dizer. Então, vou fazer isso aqui de duas maneiras. A primeira, uma maneira mais inocente, que nesse caso funciona, mas nem sempre vai dar certo. Nesse caso, quem que é a tua fronteira? A fronteira é um círculo unitário. Eu sei parametrizar o círculo, né? Então, essa primeira maneira é parametrizar o bordo de A. Por que é bom isso? Porque na hora que eu parametrizo, eu vou descrever todos esses infinitos pontos. Essa é a vantagem aqui, né? Eu vou escrever todos esses infinitos pontos em termos de uma variável só, porque eu estou escrevendo a curva, que é a fronteira, em termos de um parâmetro, e eu vou olhar o valor da f em cima dessa curva, compor a f com a parametrização. Aí vai virar um problema de cálculo 1 mesmo, tá bom? Então, quando eu conseguir parametrizar a fronteira, eu faço isso e vou reduzir o problema de achar pontos de máximo e mínimo em cima dessa curva, achar pontos de máximo e mínimo em uma função de uma variável. Já vou te mostrar como a gente faz isso. E essa é a grande diferença do cálculo 1, né? No cálculo 1 você tinha uma função definida no intervalo fechado, achar máximo e mínimo aqui é moleza, né? Você tem um ponto de mínimo aqui no interior, que a derivada é zero, ponto de máximo na fronteira. A fronteira tem dois pontos só, então eu calculo aqui e vejo quem ganha. Aqui eu tenho infinitos pontos, então eu não posso calcular o valor da função em um por um, porque eu não vou terminar isso nunca, né? Tá claro? Então eu vou parametrizar a fronteira para trocar esse problema de achar o máximo e mínimo em cima dessa curva pelo problema de achar o máximo e mínimo de uma função a uma variável. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou parametrizar minha curva círculo unitária, esse é bico, né? Cosseno t, seno de t, com t
no intervalo 0,2π. Por um intervalo fechado, estou passando duas vezes no mesmo ponto, não tem problema. E aí, quem é o valor da função em cima da fronteira, né? Exatamente f bola gama. Vamos chamar esse cara aqui de g de t. Quem que é f bola gama? Vai ficar f de cosseno de t, seno de t, ou seja, cosseno t, seno t. Então eu tenho uma função do cálculo 1 agora, né? Uma função do cálculo 1 contínua, definida no intervalo fechado. Sei achar ponto de máximo e mínimo disso, né? Como é que eu faço? Eu vou achar os pontos de máximo e mínimo da função g de t no intervalo fechado 0,2π. Como é que a gente faz isso no cálculo 1? Olha os candidatos ao máximo e mínimo no interior, ou seja, no intervalo aberto 0,2π, e comparo com os valores nos extremos, né? Então foi bem o que a gente fez nesse caso aqui, né? Olhei candidatos ao máximo e mínimo no interior não tinha, porque a derivada é sempre 2, e comparei com os valores nos extremos. Beleza, vou fazer a mesma coisa aqui. Então quanto que dá g' de t, né? Então vamos até escrever isso aqui, né? No intervalo aberto 0,2π, como é que a gente acha os pontos de máximo e mínimo da função g? Deriva. Quem que é g'? Se você derivar isso aqui com muito cuidado, você vai ver que, regra do produto, né? Vai dar cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Se você quiser, você escreve isso como cosseno de 2t, aí vai do teu gosto, né? Mas são os pontos onde a tangente vale mais ou menos 1, né? Passa por um lado, divide, vai ter tangente ao quadrado igual a 1, né? Então isso aqui vai acontecer quando? Nos pontos t igual a π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Né? São os pontos onde a tangente vale 1 ou menos 1. Precisamente esses pontos aqui. π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π sobre 4. Tá? Muito bem. O que mais que a gente falta fazer agora? Tem que olhar nos extremos. Então, em t igual a 0, e depois em t igual a 2π. Né? Então, em t igual a 0, quanto que vale g de 0? Bom, põe t igual a 0 aqui, vai dar seno 0, 0. E aqui também, né? Porque é o mesmo ponto no final das contas, né? t igual a 0 e t igual a 2π, você está no ponto 1, 0. Agora aqui eu vou ter que calcular o valor da g em cada um desses pontos, né? Vamos lá, quanto que vale g de π sobre 4? Meio, né? Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2. G de 3π sobre 4. Você vai estar nesse ponto aqui, né? Você pode pensar assim, é um produto, você tem uns π sobre 4 aí, o x é negativo, o y é positivo, então cosseno é negativo, seno é positivo, você vai dar menos meio. Aí a conta aqui é do jeito que você mais gosta, né? 5π sobre 4. Aqui o x e o y são ambos negativos, né? Então o produto vai ser positivo, vai dar meio. E no 7π sobre 4 também vai dar menos meio. Legal. Então eu tenho todos os candidatos ao máximo e mínimo estão na tela. Aí eu vou olhar, tenho 5 candidatos, né? Tenho 5 candidatos e vou comparar todos os valores para ver quem é o maior ou menor. Tá? Esse e a origem. Muito bem, quem são os pontos de máximo? Aqui a função vale meio. Nesse e nesse. O máximo em azul, o mínimo aqui vai sendo 3π sobre 4 e 7π sobre 4. Opa,
Aqui faltou um menos, né? 7 sobre 4 menos meio. Tá bom? Então o que a gente tem? Qual que é o valor máximo que a função atinge, a função produto das coordenadas atinge no círculo unitário? O valor máximo que esse número é meio, e ele é atingido nos pontos da fronteira do círculo, exatamente os pontos que são a interseção do círculo com a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Qual que é o valor mínimo? O produto das coordenadas é no mínimo menos meio, e esse valor é atingido nos extremos, nos pontos da circunferência que estão na bissetriz do segundo e do quarto quadrante, né? Então, F tem máximo em quais pontos? No ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Vale meio nesses casos e mínimo nos outros dois, né? Então aqui a gente vai ter o máximo global de F, aqui também, e aqui eu vou ter esse ponto aqui, mínimo global de F, mínimo global de F. Tá bom? Então com isso eu consigo resolver problemas, mesmo quando a função é não linear, e aqui eu tenho uma equação só, né? Mas quando você tem um conjunto de equações que não são lineares, mas eu fiz isso de um jeito muito especial, né? Porque eu consegui parametrizar a curva. Vamos resolver isso de uma outra maneira, apelando mais para a geometria, sem parametrizar a curva, e isso vai dar um critério bacana geral para a gente, tá? Então, a próxima maneira de fazer é bem geométrica, né? Vamos tentar fazer isso sem parametrizar. E para isso eu vou precisar olhar para aquele argumentinho de curvas de nível e gradiente. E convenhamos que se eu te dou uma equação que define uma região, é muito difícil que você consiga parametrizar essa equação, a menos que ela seja uma coisa tipo uma circunferência, elipse e tudo mais, né? Então, sem parametrizar a fronteira de área. Vamos fazer desenho. Então, a gente tem nossa região, é o círculo unitário. Eu vou fazer isso bem grande para ter clareza no desenho. Seria bom eu conseguir desenhar eixos. Puxa vida. Aqui, tá? Então, esse é meu conjunto A. Esse cara aqui não é exatamente... Acho que aqui está melhor, tá bom? Então, meu conjunto A é o interior dessa circunferência, a gente já sabe disso. Então, vamos lá. Quem são as curvas de nível da minha função f? Eu tenho f f de xy é x vezes y. Quem são os gradientes, as curvas de nível e, consequentemente, o gradiente, né? O gradiente da f é o vetor em qualquer ponto, é o vetor yx, e f a menos 1 de c, quem é? É o conjunto x vezes y igual a c, ou seja, as curvas de nível aqui são exatamente hipérboles, né? Y igual a c sobre x, conforme o c varia, você vai ter essas coisas, tá? Então, qual que é o espírito? Vamos pensar no seguinte. Pega uma curva de nível c positivo, tá? O que é uma curva de nível c? Vai ser uma hipérbole. Vai cortar a circunferência em dois pontos. Aqui, se quiser ser
até resolve essa equação. Tá bom? Então essa aqui é a curva de nível positivo. Muito bem. O que a gente sabe a respeito da relação do gradiente com as curvas de nível? Em cada um dos pontos, né, a gente já tem como candidato, o único candidato a ponto crítico no interior é esse cara aqui, né? É um ponto crítico. Tá. Agora pega esse cara. Então eu vou tentar procurar pontos críticos na fronteira. Esse ponto aqui. O que eu posso dizer a respeito dele? Esse aqui é uma curva de nível C positiva. Aonde que está o vetor gradiente da curva de nível? O vetor gradiente da F, né? O vetor gradiente da F é um vetor que é perpendicular à hipérbole, tá certo? E aí, o que eu tenho? A minha fronteira, vamos escrever isso também, né? Isso aqui é legal. Quem que é a fronteira de A? A fronteira de A, a gente já observou, é o conjunto dos pontos x, y em R2, tais que x2 mais y2 é igual a 1. E isso aqui a gente consegue ver como a curva de nível de alguma função, né? Isso é g a menos 1 de 0, onde g de xy é o quê? x2 mais y2 menos 1. Tá todo mundo de acordo? Até aqui sim? Acho que sim, né? E quem que é o gradiente dessa g? O gradiente da g em qualquer ponto é um múltiplo do vetor posição, né? 2x, 2y. Legal. Muito bem. Aonde que eu desenho o gradiente da função g nesse ponto aqui? Vamos pegar uma cor para ele azul. Tá? O gradiente nesse ponto da g, ele é um vetor que é perpendicular à curva de nível da g. Todos de acordo? O gradiente da g é perpendicular à curva de nível da g, que é o círculo unitário. O gradiente da f é perpendicular à curva de nível da f, que é essa hipérbole. Muito bem. Então, com aquele espírito, dá para eu achar... Eu quero achar o ponto de máximo, né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho um valor, tá bom? Pergunta. Dá para eu subir o nível e eu ainda ter pontos que estão na circunferência? Né? Então, se eu chamo esse cara aqui de C1, eu consigo achar um nível C2 maior do que o C1 que ainda corta a circunferência? Consigo, né? Se eu pegar uma outra hipérbole mais alta, né? Opa! Aqui fazer essas coisas com o computador ia ficar melhor, né? Então eu tenho uma outra hipérbole aqui, vamos dizer C2 maior do que C1, ainda positivo. E eu garanto para você que nesse ponto, qual é a mágica? Nesse ponto, o valor da função f é maior do que o valor da função nesse outro ponto laranja. Por quê? Porque o valor da f nesse ponto é o valor C2, porque ele está na curva de nível C2, que é maior do que o C1. E o que acontece nesse ponto aqui? Vamos desenhar os gradientes. O gradiente da curva, o gradiente da f é perpendicular à hipérbole, e o gradiente da g é perpendicular à circunferência. O que geometricamente você percebeu aqui? O que aconteceu entre o vetor azul e laranja nesse ponto e entre o vetor azul e laranja nesse ponto? O ângulo entre eles diminuiu, né? Eles estão mais próximos de ficarem paralelos. Qual é a situação limite, né? Qual é o maior nível que eu consigo subir a hipérbole que ainda toca algum ponto da circunferência? Vai ser exatamente
tentar fazer aqui a hipérbole que é tangente, né? Vocês concordam, é isso? Com isso? Você pega a hipérbole que é tangente à circunferência nesse ponto, elas nunca vão se cruzar, as curvas de nível, mas vai ter um ponto aqui onde ela fica tangente à circunferência. Né? Esse é o maior nível que eu consigo para a maior curva, a curva de maior nível da f que eu consigo, que ainda toca algum ponto da circunferência. Então, dentre os pontos da circunferência, esse cara aqui é um cara que tem a propriedade de estar na circunferência e também estar numa curva de nível da f, e é o cara que está na circunferência e também na curva de maior nível da f. Portanto, nesse ponto, vai ser o ponto de máximo da função f em cima da circunferência. E o que a gente percebe? Se as duas curvas se tangenciam, é porque elas têm a mesma reta tangente, e se elas têm a mesma reta tangente, o vetor normal é o mesmo. Então, nesse ponto aqui, o que a gente tem é que o gradiente da g e o gradiente da f vão ser paralelos. Então, essa é a intuição que a gente tem aqui, né? Num ponto de máximo de uma função a duas variáveis em cima de uma curva de nível de outra função, os gradientes delas têm que ser paralelos. Ou seja, se você quiser pensar, de certa maneira, como o gradiente da g é normal à curva de nível da g, né, ao círculo, dizer que o gradiente da f é perpendicular quer dizer o quê? Que o gradiente da f não tem nenhuma componente na direção tangente à circunferência, ou seja, um indivíduo que anda em cima da circunferência, ele não enxerga componente tangencial do gradiente da f, ou seja, para ele, o gradiente da f, para um cara que anda em cima da circunferência, nesse ponto aqui o gradiente da f é zero. Se o gradiente da f é zero, ele vê que a derivada da f em cima dessa curva é zero, que foi exatamente o que a gente percebeu aqui, né? A derivada da f em cima desse ponto é zero. A derivada da f ao longo da curva em cima desse ponto é zero. Por quê? Porque os dois gradientes são paralelos, o gradiente da f não tem componente tangencial. Então essa aqui é a brincadeira. O que é um ponto de máximo de uma função em cima de uma curva? É um ponto onde a derivada da função para quem vive naquela curva não existe. Ou seja, as derivadas da função não têm componentes tangenciais ao longo da curva, o que quer dizer que o gradiente é perpendicular ao longo daquela curva. Ou pelo menos naquele ponto. Se naquele ponto é um ponto de máximo, então a derivada, eu não sinto derivada naquele ponto. O gradiente da função é perpendicular à direção tangente à curva nesse ponto que é ponto de máximo ou de mínimo. E aqui você vai fazer a mesma coisa, né? Para achar ponto de mínimo, se você pega uma hipérbole com um nível C1 negativo aqui, né? Tá, tudo que eu fiz no primeiro quadrante se replica no terceiro, e tudo que eu estou fazendo no segundo se replica no quarto. Então aqui eu tenho um certo nível C1, 2, C3 menor do que zero, tá bom? Eu tenho nesse ponto eu vou ter o gradiente da f e o gradiente da g não são paralelos. O gradiente da g é perpendicular à circunferência. O gradiente da f é perpendicular à hipérbole. E quando eu chegar nesse último ponto, né, eu podia desenhar os estágios intermediários, mas acho que não precisa. Se eu pego esse outro nível aqui, onde eu vou ter essa hipérbole, nesse ponto eu vou ter exatamente que os dois gradientes são paralelos. Então, seja ponto de máximo ou ponto de mínimo, os gradientes da função f, que eu quero achar o máximo, e da função g, que me dá a restrição, vão ter que ser paralelos. Tá bom? Então, o teorema que a gente tem, né, é exatamente esse.
como que eu acho pontos de máximo e mínimo de uma função em cima de uma curva dada por uma equação que pode ser que eu não consiga parametrizar. Os pontos de máximo e mínimo vão ser exatamente aqueles que, não exatamente aqueles, mas estarão entre aqueles onde os gradientes são paralelos, né? É igual no cálculo 1. Se a derivada é zero, não garante que é ponto de máximo ou mínimo, mas se é ponto de máximo ou mínimo, então é garantido que o gradiente é zero, ou a derivada é zero, né? Então, eu acho que a gente ficou clara essa analogia geométrica para a gente deduzir o enunciado do teorema que eu vou fazer agora? Sim? Dá um ok no chat para mim, ou abre a voz no microfone. Só preciso saber se dá para avançar ou se precisa repassar alguma coisinha que não tenha ficado muito claro. Beleza, né? Legal. Então, acho que a gente está no jeito para enunciar o teorema, né? Tá? É super importante observar que essa condição não é uma condição necessária, né? Tá bom? Então vamos lá. Teorema. Pega f e g, duas funções definidas num subconjunto do R2. Tá? Eu vou pedir que as duas sejam de classe C1. E vamos chamar de B o conjunto dos pontos x, y em A, tais que g de x, y é igual a zero. Tá? Vamos supor também, só por uma questão de regularidade aqui, né? Suponha que isso tem a ver com o teorema da função implícita que eu falei uma vez para vocês, né? Suponha que o gradiente da g é não nulo para todo xy em B. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que a tua função g localmente, a curva de nível 0 da função g, localmente eu consigo tirar ou y como função de x ou x como função de y, e esse é um detalhe técnico que a gente precisa para seguir com a demonstração do teorema, né? Então, vou supor isso, e aí o que a gente tem é o seguinte: se x0, y0 é ponto de máximo ou mínimo local de f em B, o que quer dizer isso, né? Que olhando só para os pontos do conjunto B, aquele cara é um ponto de máximo ou de mínimo. Não quer dizer assim, esse ponto é um ponto de máximo só quando eu olho para pontos em cima da curva. Se eu abrir uma bolinha aqui, é claro que esse cara não é um ponto de máximo local, né? É fácil ver, inclusive, que o gradiente da f nesse ponto não é zero, né? Se você pega o gradiente da f no ponto meio, meio, o gradiente não é zero. O que isso quer dizer? Que esse ponto ele não é um ponto crítico olhando no R2 inteiro. Ele não tem chance de ser máximo nem mínimo local, porque o gradiente não é zero. Mas, olhando somente para os pontos da curva, aí sim, olhando somente para esses pontos da curva, esse ponto é um ponto de máximo. Então, se ele é um ponto de máximo ou mínimo local da f só na curva de nível 0 da g, então o que a gente tem é que os gradientes da f
e da G, eu gosto de escrever assim, tá? São linearmente dependentes. É um outro jeito de dizer que eles são paralelos, né? Tá? Então, como observação, aqui é uma coisa que é interessante. O pessoal que não assiste a aula vai ignorar isso que eu vou falar, vai fazer um monte de conta na prova e vai se dar muito mal, né? Porque vai cair em sistemas todos enrolados e difíceis de fazer. Então, é sorte de quem está vendo a aula presencial aqui, porque no YouTube eu vou cortar esse trecho, só vai aprender quem está assistindo a aula agora junto comigo, né? Então é uma dica que salva muita conta para os exercícios. Então, o que quer dizer dois vetores serem linearmente dependentes lá no Gelin 1, né? Quando que dois vetores são LD? Dois vetores no plano, né? O gradiente da F e o gradiente da G são vetores do R2. Quando que dois vetores são LD? Qual que é a definição de ser linearmente dependente? Existe uma combinação linear dos dois vetores, né, que é o vetor nulo, onde os coeficientes A e B não são necessariamente nulos, né? Ser LI quer dizer que obriga essa combinação linear nula ter como coeficientes dos vetores alfa e beta iguais a zero. Ser em LD quer dizer que eu consigo escrever o vetor nulo como combinação linear de U e V com coeficientes não simultaneamente nulos, né? Tá bom? O que isso quer dizer, então, num caso concreto, né? Se o vetor V com certeza é não nulo, o que eu posso dizer quando eles são LD? Que o U é um múltiplo de V, né? Então, isso implica que eu posso escrever o U como combinação ou múltiplo do V, né? Então, isso implica que U é igual a menos beta sobre alfa V, ou seja, U é igual a lambda V. Então, toda vez que eu tenho dois vetores LD e um deles é garantidamente não nulo, então é porque o outro é lambda vezes ele. No nosso caso aqui, o que a gente tem? Eu estou com a hipótese de que o gradiente da G é diferente de zero. Então, no nosso caso, a x0, y0 satisfaz o seguinte sistema, né? Eu vou querer que os gradientes sejam linearmente dependentes. Então, eu vou ter que o nabla f de x0, y0 vai ser lambda vezes nabla g de x0, y0. E o meu ponto x0, y0 pertence ao conjunto de nível 0 da g, né? Então, eu sei que g de x0, y0 é igual a zero. Então, vamos analisar o que é isso aqui, né? Esse número lambda que aparece aqui é o que a gente chama de multiplicador de Lagrange do problema, tá bom? Então, ele é o cara que batizou o nome do teorema. O lambda é o multiplicador de Lagrange, x0 e y0 são as coordenadas do ponto de máximo ou mínimo que eu estou procurando. Então, resolver esse sistema, qual é a natureza desse sistema, né? Essa primeira equação é uma equação vetorial. Eu vou ter duas coordenadas. Então, eu tenho a primeira componente do gradiente da f igual a lambda vezes a primeira componente do gradiente da g, e a mesma coisa para a segunda coordenada. Então, essa primeira linha me dá duas equações, onde eu tenho as variáveis x0, y0 e lambda. E a segunda equação, me dá uma equação com as variáveis x0 e y0. Então, se eu abrir tudo em coordenadas, o que eu tenho aqui, na verdade, são três equações. Primeira coordenada do grade, segunda coordenada dos grades,
e a equação g de x0, y0 igual a 0, são 3 equações, e eu tenho as variáveis x0, y0 lambda. Então, tipicamente, esse é um sistema 3x3, e de novo um sistema não linear. Tá? Então, encontrar pontos de máximo e mínimo de uma função f ao longo da curva de nível de uma função g consiste em resolver um sistema 3x3 não linear, e a dica que eu vou dar para vocês é que a gente consegue trocar isso por um sistema 2x2, né? Como é que é essa história? Vamos lá. Então é um pouquinho mais da álgebra linear aqui, né? Vamos lá. Vou tentar fazer isso rapidinho e fazer um exemplo, né? Então, olha para o seguinte, né? Se você tem um vetor no plano que tem coordenadas AB, um outro vetor no plano que tem coordenadas CD, qual que é um critério quando você tem as coordenadas dos vetores para dizer que eles são linearmente dependentes? Quando que dois vetores no plano são LD? Quando as suas coordenadas são paralelas, ou seja, dá para escrever isso em termos de um determinante, né? Então, determinante com as coordenadas do primeiro vetor na primeira e do segundo vetor na segunda, dando 0. Tá? Então, com isso, o sistema de Lagrange, né? O lagrangiano, se você quiser pensar, o sistema de Lagrange fica o seguinte: qual era a condição que o teorema dizia? O ponto tem que verificar essa equação e esses vetores têm que ser LD, né? Então, o teorema diz que o nabla f de x0, y0 tem que ser paralelo ou linearmente dependente. Esse conjunto de dois vetores tem que ser LD. E o ponto x0, y0 tem que morar no conjunto onde eu estou procurando os máximos e mínimos. Tá bom? Então, isso aqui equivale, se esse conjunto é linearmente dependente, isso equivale a dizer que o determinante põe o gradiente da f na primeira linha, põe o gradiente da g na segunda linha, isso vai me dar uma matriz 2x2, esse determinante é 0, e g de xy igual a 0. Então, o que eu tenho agora? Esse determinante vai me produzir uma equação numérica, né, uma equação escalar, determinante igual ao número 0, e a outra equação é g de xy igual a 0. Então, eu posso resolver com o lambda e ter um sistema 3x3, ou sem o lambda e ter um sistema 2x2. Eu gosto de fazer assim por quê? Porque é um sistema com uma equação e uma variável a menos para resolver. Em geral, fica bem mais simples. Qual que é o lado perigoso dessa moeda? Pode acontecer de você encontrar soluções para essa equação, esse sistema de equações, que acontecem justamente porque o gradiente da g é igual a 0 nesse ponto. Né? Se você tem um ponto x0, y0, onde o gradiente é nulo, esse determinante automaticamente é 0. Você tem uma linha de zeros. E se esse ponto também estiver na curva de nível 0 da G, você achou uma solução que verifica esse problema, verifica esse sistema, mas não satisfaz essa hipótese. Então, o que vai acontecer? Quando eu resolvo desta maneira, eu vou encontrar pontos x0 e y0 a mais. Ou seja, vão aparecer caras que eventualmente não são candidatos a pontos de máximo e mínimo, mas você joga eles calcula o valor da função e fala, bom, esse cara aqui não é máximo e mínimo, né? Ele podia ser algum tipo de ponto de cela em algum sentido ali, né? Um ponto onde a derivada é 0, mas ele não é nem ponto de máximo nem de mínimo. Tudo bem? Então, aqui também isso pode acontecer, mas aqui é mais frequente, né? Você ganha candidatos a mais para testar, mas é melhor você ter uma solução a mais, substituir o valor da função e analisar, do que resolver um sistema, encontrar
menos candidatos, mas você ainda vai ter que fazer uma análise para ver se esses caras são máximo ou mínimo mesmo, tá bom? Então, esse que é o espírito. Deixa eu tentar fazer um exemplo, pegar algum exercício para fazer. A gente, se quiser, pode até resolver o próprio, aplicar no exemplo anterior, acho que fica até mais didático, né? E depois, e aí eu não estrago exercícios da lista para você fazer, né? A lista 7 já está na página há alguns dias. E, bom, tem um monte de exercício lá para vocês fazerem, né? Então, aplicando no exemplo anterior, então eu quero, vamos pensar assim, né? Eu quero maximizar a função f de xy, tá? Essa é a notação que você vê o pessoal, os otimizeiros usando, né? Maximizar f de x igual a x vezes y sujeito a x2 mais y2 igual a 1. Né? Então, dentre todos os pontos do círculo unitário, qual é aquele que maximiza o produto das coordenadas? Podia ser o de minimizar também, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a função que a gente chama, só para dar nomenclatura que você vai ver nas coisas práticas, né? A gente tem a função que a gente chama de função objetiva, que é aquela que eu quero maximizar. E tenho a função, aqui no caso, uma função de restrição, né? Função que dá restrição, né? O nome em inglês a gente chama de constraints, função de restrição. Eu vou ter g de xy igual a x2 mais y2 menos 1. Ah, então qual que é a condição? Qual é o ponto para achar os pontos de máximo e mínimo? Eu vou querer resolver o sistema, esse aqui, gradiente da f no ponto x0, y0, gradiente da g no ponto x0, y0, é LD, e vou querer que g de x0, y0 seja igual a 1, a 0, né? Já botei 1 ali na forma, tá bom? Bom, isso aqui eu posso fazer de duas maneiras, né? Então, aqui eu posso olhar det igual a 0 ou nabla f igual a lambda nabla g, porque o gradiente da g é 2x, 2y, e esse cara, o vetor 2x, 2y é diferente de 0 para todos os pontos dessa circunferência. Então, vamos ver isso, né? Quem que é o nabla f? yx. Quem que é o nabla g? Ah, 2x, 2y. Então, dessa maneira aqui, né? Pedindo que o det seja 0, o que eu vou fazer? Eu vou querer que o determinante da matriz, a gradiente da f no ponto x0, y0, gradiente da g no ponto x0, y0, então 2 também, esse determinante seja igual a 0, e vou querer que x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado seja igual a 1, tá bom? Ou seja, abrindo esse determinante aqui, eu vou ter 2y0 ao quadrado menos 2x0 ao quadrado igual a 0, a superálgebra aqui, y0 igual a x0 ao quadrado, tá bom? Tenho essa relação, jogo esse cara na primeira equação, então eu vou ter o quê? 2x0 ao quadrado igual a 1, você resolve x0 igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, né? E aí, portanto, eu tenho meus candidatos. Quem são meus candidatos? Raiz de 2 sobre 2. Pega o x positivo, coloca aqui, descobre os dois y que você tem. Raiz de 2 sobre 2. Com x positivo, você ainda tem o outro cara, né?
E com x negativo, você vai ter, eu vou ser preguiçoso aqui, mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí você calcula o valor da f em cada um deles. Acho que vai valer a pena escrever isso direito aqui, né? Completo, raiz de 2 sobre 2. E aqui eu vou ter um menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. E aí a gente viu que esse cara é um ponto de máximo, esse aqui não, esse aqui também. Esse aqui era máximo, e esses dois do meio eram os pontos de mínimo, né? Os valores onde a função atingiu o menor valor. Você resolve o sistema dessa maneira, e a alternativa, né, com o lambda, que é aquela que o pessoal gosta de fazer e dar um monte de conta, eu vou querer que os gradientes sejam paralelos, né? Então vamos fazer isso uma vez para a gente ver como é que é. Eu vou querer que o nabla f no ponto x0, y0 seja lambda nabla g no ponto x0, y0, e vou querer que x0² mais y0² seja igual a 1. Isso aqui vai me dar o seguinte sistema, né? Vai virar três equações. Primeira coordenada, y0, gradiente da f está do lado esquerdo, é lambda vezes a primeira coordenada, lambda 2x0. Segunda equação, segundo as coordenadas dos gradientes, x0 é lambda 2y0 e x0² mais y0² igual a 1. Bom, aí você tem que resolver esse sistema. Como é que você resolve? Divide uma equação pela outra, faz não sei o que, passa o cara dividindo. Tudo isso você tem que ficar quebrando em casos e analisando. Se o lambda for diferente de zero, eu posso passar dividindo. Se o x e o y forem diferentes de zero, eu posso dividir uma equação pela outra e eliminar o lambda. Fica uma trabalheira relativamente grande, né? Então você tem que tomar algum cuidado, né? A melhor coisa que tem é, por exemplo, você joga essa equação nessa daqui e vai ter que x0 é igual a lambda vezes 2 vezes lambda vezes x0. E aí você discute, se o x0 for 0, aí você substitui x0 igual a 0, você vai concluir que se o x0 for 0, y0 é 0, e aí esse cara não atende a equação, né? Então, aí você quebra em dois casos, né? x0 igual a 0 dá ruim, porque se o x0 for 0, o y0 é 0, não atende a última equação. E se o x0 for diferente de 0, você vai ter que lambda ao quadrado é igual a meio. E aí você resolve. Lambda é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2, substitui aqui e descobre os valores de x e y, né? E aí faz todas as contas. E o que você vai chegar? Mesmos pontos acima, tá bom? Então, em geral, esse sistema com lambda dá um pouco mais de conta, porque você precisa ficar discutindo se o lambda é 0, se não sei quem é 0 ou não é. E aqui se faz a conta, tipicamente é uma coisa mais algébrica. Você pode ter soluções que vão aparecer aqui, que não apareceriam aqui, e aí você analisa se elas devem ser levadas em conta ou devem ser descartadas, né? Tá bom? Acho que tá bem por aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que tá a nossa lista 7, para ver o que já dá para vocês fazerem dela, né? Essa lista 7 é a nossa última do curso, tá? Certamente toda a sessão 1 não, né? Certamente os exercícios 1.1, todos os itens dá para fazer. 1.2, a letra A. E 1.4, a letra A. Os outros são com funções a 3 variáveis, a gente aborda na próxima aula, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, o pessoal do vídeo vão me despedindo. Lembrando que a gente tem aula de novo na próxima segunda-feira, né, que deve ser 22 de novembro, às 7h30 da manhã. E para o pessoal que vai ficar aqui, eu posso conversar mais um pouquinho. E não esqueçam de fazer a atividade que está aberta até sexta-feira agora,
dia 19 às 23h59, tá bom? Então, pessoal do vídeo, muito obrigado. Bom resto de semana, bom fim de semana para vocês. Até a próxima. Tchau.